Se tem uma coisa que tem me chamado a atenção e que parece que as pessoas estão ignorando, é o estilo de vida que os homens brasileiros eles são obrigados a viver. O estilo de vida brasileiro, ele acaba gerando uma depressão por causa da desvalorização natural do homem comum brasileiro. Veja bem, se você for comparar o estilo de vida que um brasileiro comum vive, as dificuldades que ele encontra em termos de ter recursos para autorrealizações é muito maior do que nos países desenvolvidos. Não significa que nos países desenvolvidos as pessoas sejam felizes e aqui as pessoas estão infelizes. Não, veja bem, muito mais do que os eventos externos que acontecem em você, a felicidade e a autorrealização, ela vem da sua interpretação dos fatos que acontecem na sua vida. E, obviamente, o que tem de moleque americano dentro da comunidade incel que quer se auto-churrascar porque a vida não tem sentido para ele, não tá no gibi, né? O que tem na Suécia, Irlândia, esses lugares aí ultra mega power desenvolvidos, de homens que não têm perspectiva de vida porque nem tem mais para onde ir, né? Eles estão no melhor lugar que se poderia estar no mundo, o cara tá na Finlândia e ainda assim ele não é feliz. Não significa que você está em um lugar te torne feliz, mas que dentro do espectro de vida brasileiro, você tem menos recursos para poder se desenvolver e para poder resolver os seus próprios problemas e cuidar de si mesmo de uma maneira holística, né? A palavra holística aqui nada tem a ver com coisa louca, não, tá? Holístico é uma visão geral a respeito da saúde do indivíduo. O que acontece, cara? Se você for fazer uma análise básica do Brasil, você vai ver que o Brasil é um país extremamente pobre e que a maioria das pessoas estão sim em subempregos, ok? Mas é CLT, sim. Mas qual vai ser a definição de subemprego que eu vou dar aqui? Um emprego que não dá para você viver um estilo de vida propício e que lhe sobre dinheiro. Porque o que acontece? Hoje um homem solteiro, para ele poder viver uma vida tranquila, sem dor de cabeça mesmo, ele precisa estar ganhando aí entre 2.500 a 3.000 reais. O cara consegue viver uma vida tranquila, sozinho, solteiro, obviamente. Então, para mim, o mínimo necessário para um homem solteiro é estar ganhando uns 4.000, ok? 3.000 ele gasta e 4.000 sobra. Ué, mas como assim ter dinheiro para sobrar? Primeiro, a definição de ser rico é isso, ok? É ter mais dinheiro do que você precisa gastar. Segundo, que você nunca sabe como a necessidade vai vir. Você precisa economizar para o seu futuro. Você precisa, cara, cuidar da sua própria aposentadoria, fazer seus projetos, viajar no final do ano, sabe? Essas coisas. Ter dinheiro sobrando. Quando você dá uma olhada, né, nas pesquisas que foi feita, a última pesquisa que foi feita de maneira geral foi a do IBGE de 2010. Né? As pesquisas agora que o IBGE fizeram desse novo censo ainda não saíram. Mas nós já temos alguns dados e eu vou usar uma regra de 3 para poder calcular. Se você for fazer um cálculo simples, você vai descobrir que em 2010, 79% das pessoas no Brasil viviam com menos de 2 salários mínimos completos. Então, 2 salários mínimos hoje seriam R$ 2.424, tá? 79% da população vivia com 2.420, que fosse. Não chegava a 2.424 completo, ok? 2 salários mínimos, para vocês terem uma noção, na cotação de hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, dá 458 dólares, que é uma semana de trabalho nos Estados Unidos, para vocês terem uma noção. As pessoas vivem com isso no mês. Obviamente o Brasil é mais pobre, as coisas aqui também são mais baratas, mas só para você ter uma noção, menos de 500 dólares por mês, 79% da população brasileira em 2010 vivia com isso, ok? Quando você para pensar, você fala assim, mas isso não tange, né? Não transmite a realidade, porque a maioria das pessoas são casadas, então o cara ele ganha 2.000, mas a mulher ganha 2, então logo o casamento é 4.000. Mas isso aí é uma ilusão, né, cara? Isso daí é uma loucura. Em 2010, os lares, ou seja, famílias
que ganhavam até 4 salários mínimos, aí pressupondo que o marido ganhava 2 ou um pouquinho mais de 2 e a mulher 2 ou um pouquinho menos de 2, era de 79% da população brasileira. Então, 79% da população brasileira não conseguia passar, né? Perdão, não conseguia chegar nos 4 salários mínimos. 79% da população brasileira. Ok? Quando a gente fala de 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, você tem 46% da população, quase metade da população no Brasil, vivendo com até 2 salários mínimos. Isso em 2010. Se eu for atualizar os números, veja bem. Em 2010, 79% da população vivia com menos de 2 salários mínimos completos, né? Hoje, esse número caiu para 69% da população. O que trariam para nós, em termos de lares, fazendo uma regra de 3, hoje, mais ou menos, pode-se dizer que 40% dos lares brasileiros vivem com 2 salários, até 2 salários. Lares, eu tô falando de mulher, eu tô falando de marido, eu tô falando de filhos, eu tô falando de cachorro, eu tô falando de coelho, até dentro da casa. Vivem com até 2 salários mínimos. 40% da população brasileira. Que é um número interessante, 70% da população, quase 70% da população, vive com menos, né, do que 4 salários mínimos. 70% da população vive com menos de 4 salários mínimos. Tem uma pesquisa aí que fala que 70% ou quase 70% da população do Brasil vive com menos de R$ 3.500 líquido no lar. Aí você para pensar, hoje, em uma cidadezinha qualquer, né? Vou falar aqui do estado do Rio de Janeiro aqui, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. O cara, eu não vou falar na cidade não, na cidade é até sacanagem. Vou falar onde o cara vai morar, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele vai alugar um local para ele e vai gastar aí uns R$ 800 de aluguel, para um cara com família, uns R$ 800 de aluguel. Aí vai gastar 200 de água, 200 de luz, uma família, né? Bota aí R$ 400. O cara vai gastar R$ 100 de internet no mínimo. E o cara, para alimentar uma família hoje, vai gastar R$ 900. Isso daí é mínimo. Então você vai ter 1.000, 1.400, 1.500, 2.000, R$ 2.200. R$ 2.200, ou seja, quase 2 salários mínimos. 46% da população brasileira vive com isso. 46% da população brasileira tem dinheiro só para pagar aluguel, água, luz, internet e comprar comida. E o pouquinho que sobra, que é R$ 200 por mês, é o dinheiro para comprar uma roupa. Aí qual o estilo de vida que a pessoa vai ter? Os filhos vão viver uma vida basicamente miserável, né? Porque vão ficar em creche, vão ir para escola pública, né? Vão ser destinados a viver um caminho de subemprego também, igual os pais. Beleza? E os pais? Cara, esse daqui é o caminho do homem brasileiro médio. É o cara que trabalha o mês inteiro sem parar, ok? Vai guardando um dinheirinho para no final do mês poder encher a cara no bar e voltar podre de bêbado para casa para poder aguentar a merda da vida que ele vive. E é isso. É pagar conta e morrer. É a vida do cara. A maioria das pessoas não tem prospecção de crescimento. Experimenta aí 5 horas da manhã num ponto de ônibus para você ver quão os ônibus vão estar cheios. A maioria das pessoas não tem condição de comprar uma motinha para poder ir trabalhar. O cara perde na vida dele. Vou falar aqui agora de realidade de vida, né? O cara precisa estar no trabalho 7 horas da manhã, ok? Para chegar às 7 horas da manhã, 5 horas ele tem que estar no ônibus. Ou seja, tem que estar 4 horas no ponto. 4 horas tem que estar acordado, 4h30 no ponto. O cara acorda 4 horas da manhã. Para chegar em casa, vai sair do trabalho 4 horas da tarde e vai chegar em casa 7 horas da noite. O cara vai chegar às 7 horas da noite cansado, em fadiga, vai assistir um filme, 8, 9 horas, vai conversar com o filho, se conversar, se tiver algum tipo de relacionamento interpessoal dentro da casa, e vai dormir para viver a outra vida. É nisso que se resume a vida do homem comum. Aí você fala, como é que uma vida dessa não pode ser tomada por uma grande depressão? É claro que vai ser tomada. O único motivo das pessoas não estarem totalmente alucinadas e depressivas é porque elas estão se dopando com filme, série, jogo, tá entendendo? E estão enchendo a cara no final de semana e voltando podre, arrastado para casa. Eles estão se drogando para poder aguentar a vida.
Porque não tem como, cara. O cara não tem prospecção de futuro, o cara não tem margem para poder crescer. É muito diferente se você pegar um cara que ganha 2.400, ele é solteiro, vive na casa dos pais. Cara, com 2.400, o cara paga um curso técnico, com 2.400, o cara paga uma faculdade, com 2.400, o cara paga uma pós-graduação. O cara vê que existem caminhos para o seu crescimento, vê que existem caminhos. Agora, marido, mulher e filho, como é que vai viver dessa maneira? Como que vai viver dessa maneira? O mínimo para você ter uma qualidade de vida mínima, em termos de uma família aqui, que é o cara ganhar aí 4 salários mínimos, que seria alguém em torno de R$ 4.800 por mês, cara, 70% da população vive com até R$ 3.500. 70% da população brasileira, em famílias, em lares, em casas, em famílias, vivem com até R$ 3.500. Então, existe uma desvalorização do homem comum, porque o homem comum, ele é subvalorizado. Vamos falar a realidade. Educação no Brasil é extremamente precária, as pessoas não têm educação. Beleza? As pessoas não têm educação. Capacitação no Brasil, as pessoas não têm. A maioria das pessoas trabalha em subemprego. O cara trabalha em fábrica, carregando peça, o cara trabalha em obra. Cara, o trabalho hoje que está aí empregando a população brasileira são esses subempregos, são trabalhos sem qualificação. Porque a mão de obra brasileira não é qualificada. Não é qualificada de verdade. Tá entendendo? Cara, você tem uma educação ruim, você tem baixa qualificação, você não tem prospecção de futuro no Brasil. Porque as pessoas tomam decisões erradas na vida. O homem médio brasileiro é desvalorizado. E esse vídeo aqui é um alerta pra você. Presta atenção, você não faça merda na sua vida. Enquanto você não resolver os seus problemas, não casse problema novo pra tu resolver. Beleza? Se destacar no Brasil não é uma coisa difícil. Isso daí eu preciso concordar. Quando os coaches falam, e eu tenho raiva de coach, mas quando os coaches falam que se destacar no Brasil não é uma coisa difícil, não é mesmo. Em termos de realização. Você vai pegar um país igual Israel, por exemplo. Quando a galera sai do colégio em Israel, todo mundo já sai para ir para a faculdade, para se especializar em nível superior. Em Israel, o nego fala 3 idiomas quando se forma, entre 3 a 4 idiomas fluentemente. E todos eles são formados a nível técnico. É um país de mão de obra extremamente especializada. No Brasil hoje, a maioria da mão de obra não tem especialidade nenhuma. Se você tem um curso técnico, você já se destaca. Ah, mas as coisas não são tão simples. Óbvio que não é tão simples. Mas veja bem, cara. Um cara que hoje no Brasil, sem brincadeira nenhuma, um cara que hoje no Brasil tem uma faculdade com 1 ou 2 pós-graduações, fale 2 ou 3 idiomas, esse cara não vai faltar emprego para ele. Porque ele vai ser uma mão de obra especializada na área dele. Essa área pode ser bem remunerada ou mal remunerada. Não estou falando de remuneração aqui, estou falando de emprego. Não vai faltar emprego, porque não tem mão de obra qualificada no Brasil. Ponto. Não tem nem infraestrutura, não tem nem indústria para poder ter tanta mão de obra especializada assim. Vamos ser sinceros também. Mas não tem mão de obra especializada no Brasil. Não tem. Então para pensar. Esse é o tipo de vida que você quer viver? Esse tipo de vida do homem comum, que é desvalorizado, e viver sua vida em um subemprego? Porque, irmão, ganhar R$ 1.500 por mês não vai resolver os seus problemas. Se você ganhar R$ 1.500 por mês, você vai pagar o teu aluguel da tua casa, a tua comida, tá entendendo? Tua internet, tua academia e acabou. Se você for solteiro. Então, cara, eu vou ser muito simples aqui. Pra mim, todo homem tem que colocar como meta de vida ganhar pelo menos 4, 5 mil reais por mês, no mínimo. E aí, como é que eu faço isso? Cada um tem um plano. Você pode ganhar 4, 5 mil reais por mês sendo eletricista. Você pode ganhar 4, 5 mil reais por mês sendo pintor de carro, sendo mecânico. Você pode ganhar 4, 5 mil reais por mês sendo advogado, sendo enfermeiro, médico. Tu vai ganhar muito mais do que isso, né? Se você tiver capacidade para ser, sendo programador, sendo arquiteto, sendo qualquer coisa. Claro, existem áreas que elas estão com muita mão de obra, né? Então vai demandar você se especializar mais ainda. Outra, menos especialização, você vai conseguir se destacar. Mas independente da área que você conseguir, se você se especializar, você consegue. Essa tem que ser uma meta de vida para todos os homens.
Então, antes de você pensar em relacionamento, em casar, em mulher, em ter filho, em comprar cachorro, em botar 2 gatos em casa, em arrumar 3 coelhos, 2 papagaios e um periquito, experimenta resolver sua vida primeiro, se especializar, se tornar uma pessoa que tem um know-how de habilidade útil para o mercado, para ganhar um salário minimamente bom. E aí que você ganhando seus 5.000 reais por mês, tendo condição de se sustentar, pagar sua casa, seu carro, sua moto, porque carro é luxo demais, né? Mas tendo condição de pagar sua moto, pagar seu carrinho, é, pagar sua comida, sua água, sua internet, sua academia, tendo condição de sustentar seus hobbies, seja, sei lá, sair pra tocar, beber, jogar bola, fazer qualquer merda, tendo condição de consertar, de sustentar seus hobbies, se autossustentar, de viver experiências bacanas, final do ano poder fazer uma viagem, né? E conhecer. Eu não tô falando viajar para ir para os Estados Unidos, para Disney, não. Mas, sei lá, conhecer um outro estado, sair, ficar, que seja 5 dias fora na praia, né? Se você tiver condição de realizar essas coisas, né, mano? E ainda assim você conseguir guardar um certo dinheiro pro seu futuro, pra sua aposentadoria, fazer reserva de emergência. Quando você tiver essa condição, aí você pensa nas outras coisas que a vida pode trazer. Mas até lá, cara, a vida de um homem comum é agir de uma maneira bovina, tá entendendo? Seguir um sistema matrixiano, terminar ganhando R$ 1.500 por mês, casar, meter 2 filhos, arrumar um cachorro vira-lata. E aí a mulher vai trabalhar, vai os dois viver estressado, ganhando menos de R$ 3.500 por mês, gastando todo o dinheiro na manutenção daquela família, sem viver uma distração, sem viver uma vida bacana, em monotonia, quebrando ali todas as coisas que te dão base, alicerce de uma vida estável e inevitavelmente entrando em depressão. Então esse é o sino, né? A sina do homem comum brasileiro. Cara, pensa e não seja bovino. Pensa.